Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês um romance quentinho, bem temperadinho, maravilhoso, que é Um Amor Conveniente, da Tessa Dare. Mas antes, e como sempre, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoas, antes da gente falar do livro, né, que é Um Amor Conveniente, já apresento pra vocês a nova roupagem do Estante de Madeira. Bom, pra quem ainda não me segue no Instagram, que eu diria pra vocês estão perdendo tempo porque novidades estão chegando. Mas antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que temos um banner novo. Gente, eu amei esse banner, vão lá conferir, tá lindo, tá roxo, tá a minha cara. Tô tentando trazer coisas novas pro canal realmente, eu sei que a gente precisa aí trabalhar um pouquinho na social media, né, porque casa de ferreiro, espeto de pau. No caso, eu trabalho em uma agência de publicidade e faz o quê? Não posta no Instagram, né? Vamos mudar isso. Então aguarde, vai lá me seguir, tá imperdível as novidades que estão chegando por aí, beleza? Bom, pessoas, antes eu também queria agradecer demais que me ajudou a criar isso aqui, porque essa carinha aqui só escreve. Fazer, desenhar, não tem comigo. Queria agradecer o Marcelo, que criou, então, toda essa logo, toda essa coisa linda, toda essa coisa maravilhosa, que trabalha comigo. E também o amigo do Elton também, que deu uma finalizada aí, criou uns stories, uns posts para o Instagram. E eu já recomendo a vocês me seguirem por lá, porque, ó, imperdível, tá? Vamos pro que interessa, que é falar de Um Amor Conveniente, escrito pela nossa querida Tessa Dare e trazido pra nós pela editora Gutenberg. Falei certo? Gutenberg. Berg. Tem uma ovelha. Gutenberg. Enfim, Gutenberg, né? Eu amo a Tessa Dare. Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer isso aqui, tá? Eu adoro Tessa Dare. Este ano, inclusive, descobri que ela é praticamente brasileira. Ela é um patrimônio nacional por twittar em português. Gente, ela sabe da nossa cultura, ela toma caipirinha, ela come pão de queijo. Ela é uma pessoa que é 10 de 10 em todos os autores. Inclusive, ela comentou BBB, ela fala sobre A Fazenda. É uma pessoa, assim, ó, completa, entendeu? Maravilhosa. Não sei porque você ainda não segue ela no Twitter. Então, obviamente, não estou aqui pra detonar essa autora, né? Estou aqui pra fazer apenas o meu trabalho jornalístico, de jornalismo investigativo, no livro que ela escreveu, tá? A gente vai falar do segundo livro dessa série, que é Girls Meets Duke, que é basicamente uma tradução literal: Garota Encontra o Duque. Bom, esse é o segundo livro da série, mas obviamente não é necessário que você leia os outros livros ou vice-versa. Pode ler aí o 2, o 3, o 5 e depois você lê o primeiro. Não tem aí relação, mas a gente tem, obviamente, uma ordem de leitura, né? Pra que você aí acompanhe, então, o desenvolvimento desse grupo de meninas. A gente tem essas meninas que elas coexistem numa casa, são amigas e tal, e elas vão desenvolvendo seus interesses amorosos ao longo da criação dessa série. Mas como eu disse, você, se não quiser ler o primeiro, porque não gostou da temática, pode começar pelo segundo. Eu, pelo menos, acho super tranquilo, tá? Neste livro aqui, a gente tem, obviamente, mais um clichêzinho maravilhoso, assim, ó, pra você ler. Primeiro, Alexandra. Alexandra é uma pessoa normal, né? Basicamente, ela não é rica, ela não é pobre, ela é uma querida mulher trabalhadora. Por incrível que pareça, ela tem uma labuta bem diferente, que no caso é trabalhar com relógios. Eu diria que ela é uma relojoeira. Não sei se isso é uma palavra que exista, mas a gente vai usar relojoeira aqui. Ela trabalha consertando e ajustando os relógios para o horário de Greenwich, que é basicamente a linha que corta o mundo. E ela, obviamente, trabalha para a sociedade mais alta de Londres, consertando relógios, ajustando relógios, fazendo tudo o que é possível com relógios. Numa dessas aventuras aí que ela tá indo consertar e oferecer o seu trabalho, ela encontra o Chase. Como em qualquer romance de época, a gente tem que ter, então, um libertino que jamais se apaixona, né, Brasil? Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. O libertino seria, então, o Chase. Ele é, obviamente, um cara aí cheio das manias, bebedeira, que faz amor aí com o povo. O destino da Alex e do Chase acaba se convergindo quando ela toca na porta dele pra, obviamente, consertar o relógio. Só que o Chase tá passando aí por uma dificuldade muito pessoal, porque ele adotou, não bem adotou, mas ele tá basicamente como guardião de duas meninas pequenas, né? A mais velha tem 11 anos e a mais nova é mais nova, obviamente. Bem mais nova. Então, é
tá meio merda, assim, não consegue cuidar das crianças, né? Obviamente ele é um cara cheio de problemas, né? Porque, obviamente, um duque, que ele ganhou um ducado, meio que do nada, a gente vai entender basicamente que não era uma coisa que ele queria, mas enfim, tá duque aí, né? Fazer o quê? Administrar umas fazendas, né? Ser rico, quem ia recusar? Mas ele não quer ter essas crianças, sabe? A história dele é outra, ele não tá afim aí de cuidar de duas crianças que não são dele, né? Não tem nada a ver, gente, essas crianças, quem são essas crianças? Então ele sai atrás, obviamente, de uma aia pra cuidar dessas duas aí, que estão praticamente perdidas. Ele quer realmente enfiar elas em um internato, só que elas são muito novas ainda pra ir no internato. Então ele precisa de uma aia pra cuidar delas até a primavera, que infelizmente vai ser a deadline aí pra ele botar as duas no internato. Óbvio que chove na porta dele com uma mulher maravilhosa, com uma alicuia batendo na porta, tentando arrumar relógios, e ele acaba entendendo de outra forma e acha que ela é a próxima aia, porque as gurias, que não são fáceis, já dispensaram aí 40 mil aias, né? Então ele já tá de saco cheio, ele nem pensa em olhar aí recomendação, ele só quer alguém que aguente essas duas. Ele pega a menina, enfia a menina lá, a torta e a direito, nem pergunta nome, só fala assim, gente, ó, te pago tudo, só pelo amor de Deus, conserta essas duas que estão quebradas. A Alex, entendendo então que tá passando um baita de um paju, fala pra ele assim, amigo, você tá louco, eu vim aqui só consertar relógio, entendeu? Não tem nada a ver com aia. E ele começa a oferecer pra ela bulhufas de dinheiro. Ele fala assim, amiga, mas você cuida delas, eu te dou dinheiro. Você gosta de dinheiro? E ela diz não, não sei. Mas calma. Ela faz o seguinte, ela pega no pé e ó, pica a mula de lá, entendeu? Só tem louco, um cara maluco. Ele inclusive estava seminu quando atendeu a porta. E ela ficou horrorizada. Ela só queria se mandar. E quando ela vai se mandar, ela acaba tropeçando em um negócio lá que é meio um trauma pra ela. E neste momento, dentro da malinha dela, que tem todo o subsídio de trabalho, né, toda coisa da labuta dela, meio que dá ruim, meio que se perde. Então ela tá praticamente sem nada. Ela não tem nada pra trabalhar. Ela tá sem nada. E o que que acontece? O trabalho dos sonhos, né? Ela vai cuidar então dessas duas meninas porque ela perdeu tudo que ela tinha de trabalho, né? Se perdeu aí por um motivo que a gente descobre ao longo do livro. Esse, como sempre, é o plot principal do livro, então a gente tem aí, obviamente, uma ideia bem genérica, né, Brasil? Os dois vão acabar coexistindo na mesma casa, então o que que acontece? Exatamente, acontece muito romance. Um romance de época, como esse, é aquele basicamente pra fechar buraco, né? A gente recorre a eles quando a gente tá passando por um período meio mal, que a gente quer realmente só relaxar, só ler pelo prazer e não consumir uma coisa que a gente precisa pensar, né? Criar na nossa cabeça um mundo novo pra conseguir fazer com que ele tenha sentido. E é isso que eu gosto quando eu tô nos meus períodos aí de preciso descansar a cabeça, preciso ler uma coisa que não demande muito da minha cabeça. Então eu adoro ler isso, porque a gente sempre vai estar na nossa zona de conforto. A gente nunca vai pegar uma coisa muito mirabolante. Então Tessa Dare, Julia Quinn são muito diferentes de outros livros que têm então uma temática de construção histórica, por exemplo, como Outlander. Então, obviamente, se você pegar um livro desse, você vai sempre encontrar a mesma coisa, porque essa é a proposta das autoras. As autoras, elas querem criar um romance, elas não querem aí contar história. Então é por isso que muitas vezes, na hora que você vai ler um romance desses, várias coisas ficam aí sem serem explicadas, ou a gente não tem realmente a construção fidedigna, né, da época. Apesar de eu achar que Bridgerton está muito perto da construção de época, né, tem muita coisa que a gente passa, né, no caso que a gente não sabe realmente como é que é a vida das aias, né, principalmente nesse livro em questão. A gente não sabe o que é ser uma mulher que precisa de emprego e tal. São coisas sociais que as meninas que trabalham com esse tipo de gênero não trabalham. Elas não desenvolvem isso porque realmente elas estão ali pra construir o romance, né? É um livro de romance, então 100% romance você vai achar aqui. Aqui a gente tem então uma construção de dois personagens que pode ser que comecem como gato e rato, mas eles fazem então meio que um acordo. E esse é um acordo bem legal que na realidade eu não tinha visto antes, tá? Em livros de romance histórico, porque os dois começam uma relação sexual antes
sensual, eu diria, não sexual ainda, mas eles começam uma relação aí de descobrimento aí corporal antes de realmente se apaixonarem, o que faz muito mais sentido, né, do que aquele instant love que eu odeio. Então, obviamente, foi um livro muito bem apreciado. Eu não gostei muito, tenho que admitir, preferi muito mais o primeiro livro que está aqui na tela pra vocês conferirem. Este primeiro livro é muito melhor, a construção do romance dos dois é muito melhor, e aqui a gente tem, infelizmente, um baita do macho escroto. Eu odeio esse Chase aí. No começo eu sinceramente achei que eu ia odiar o livro inteiro, mas ele até que foi legal, porque ele desenvolveu então uma historinha ali com aquelas duas meninas que ele precisa cuidar. Então isso meio que amenizou a escrotice dele, mas não totalmente. Eu diria que é um livro que você lê com amarras abaixadas, sabe? Você não... a âncora tá boiando. Você não precisa, sabe? Você não precisa de problemas, você só senta, só lê, vê aí umas pimentinhas passando, e é isso aí. O livro é bom ao que se propõe, obviamente. Tessa Dare, Julia Quinn, Lisa Keplers, eles sempre têm a mesma forma de bolo, e às vezes, quando você lê demais, parece que elas se confundem, né? Recentemente eu terminei os Roxby, da Julia Quinn, e eu diria que, apesar da sua diferença, porque a gente tem a Tessa Dare que trabalha muito mais com sensualidade do que a Julia Quinn, ela não trabalha isso tanto nos livros dela, ela é muito mais puritana do que a Tessa Dare, e eu gosto muito mais da maneira como a Tessa trabalha, mas elas têm as suas diferenças, apesar de muitas vezes, se você lê demais, elas acabam se fundindo e se confundindo. Eu diria pra vocês, um livro muito legal pra passar o tempo, um livro que, se você tá procurando só aquele romance pra você tirar dos problemas da cabeça, é uma série que eu recomendo. Novamente, leia na ordem que você quiser, lembrando que, obviamente, não vai pegar aí todas as amigas. E eu tô extremamente ansiosa pro próximo livro, que inclusive é de uma menina que gosta de animais. Não sei qual que é, mas está passando aqui na tela, né? Porque aqui a gente serve completamente os nossos fãs. Enfim, gente, o que vocês acharam de Um Amor Conveniente, da Tessa Dare? Eu, apesar de tudo, gostei bastante. Não é um favorito, é um 3,5 estrelas por conta aí do problema do cara. Realmente não gostei dele. O final, meio xoxo, assim. Achei o final bem xoxinho, eu tava esperando mais, eu queria saber muito mais das meninas ali, ela meio que cagou. Então não gostei. Eu vou continuar lendo esse livro porque eu quero muito, muito descobrir aí o final das duas próximas protagonistas. Então o próximo já está traduzido aqui pro Brasil e o último ainda não chegou em terras brasileiras, então iremos esperar pra concluir essa série logo mais. Beleza? Bom, pessoas, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre que pra ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Beijo, gente! A gente se vê no próximo! Tchau!